CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Olá, Andréia Salsa, bom dia, bem-vinda. Oi, Johnny, bom dia. Tô feliz que hoje teve minha vinheta, hein? Fiquei feliz porque da última vez fiquei frustrada que não teve. Eu adoro essa vinheta. Bom dia para você, para os amigos aí do estúdio. Sei que tá cheio de gente legal aí. E bom dia para os nossos ouvintes também. Tá bombando, essa vinheta dá um choque assim de energia, né? Tarana, você acorda. Né? Tá calmo demais isso aqui, viu, Andréia? Então vamos botar um tema aí pra gente esquentar, porque o tema de hoje é bom, hein? O tema de hoje é bom. Tem hora certa para deixar o emprego? Isso é para pedir conta, para ir embora, para mudar, para virar a página? Pois é, Johnny, a sensação que eu tenho é que tem muita gente hoje refletindo a permanência no atual emprego, sabe? Tem muita insatisfação, né? Um ponto de atenção enorme para as empresas, para as lideranças, porque é difícil a gente encontrar hoje alguém que fale assim, não, eu estou muito satisfeito no meu ambiente de trabalho, não tenho pretensão de sair, ou a pessoa está muito insatisfeita ou está sempre dando uma olhadinha fora para ver, né, quando surgir alguma coisa melhor, ela cai fora. Então isso é alarmante, né? É claro que aqui a gente não vai dar receita, porque isso é muito individual, né, Johnny? Quando a gente sente a vontade, o desejo, cada um tem seus critérios para sair do emprego. Eu já tive essa experiência na minha carreira, imagino que muitos ouvintes também já tenham tido, mas tem um rankingzinho, né, do que normalmente faz as pessoas saírem do emprego, e é legal a gente refletir sobre isso. Então, queria ver aí se a gente pode tratar dessa listinha que eu preparei aqui para os nossos ouvintes. Claro, vamos lá, Andréia. Vamos lá, primeiro do ranking é liderança. Johnny, é impressionante como as pessoas têm tido muita insatisfação com quem está liderando. E é impressionante como as lideranças estão demorando a compreender que o mundo mudou, as pessoas mudaram, o modelo comando-obediência já não faz o menor sentido, o autoritarismo, a falta de diálogo, a falta de feedback. Ontem eu dei um curso na FINDES, inclusive um beijo para os meus amigos da FINDES do IEL, e é impressionante a queixa das pessoas, como alguns líderes acho que esqueceram dessa ferramenta tão importante que é o feedback, para qualquer profissional saber se está indo bem, se está indo mal, se tem alguma coisa a melhorar, né? Então, as lideranças, as empresas precisam, isso não é um tema de agora, sempre existiu, mas é impressionante como as pessoas têm saído dos seus empregos, muitas vezes não pelo CNPJ, mas pelo CPF, que está ali, e as empresas acabam perdendo grandes talentos, né, Johnny? Então, esse é o primeiro item aí do ranking que faz uma pessoa sair do emprego atual. Mas também, e conectado a isso, também tem um ambiente profissional e uma cultura tóxica, que são ambientes onde você não consegue se sentir bem, onde tem um clima de muita tensão, onde normalmente o ambiente, né? Eu sempre brinco que todo mundo sabe, gosta de fazer uma fofoquinha, né, Johnny? É da vida da natureza humana. Mas existe aquele ambiente da fofoca tóxica mesmo, negativa, onde você está num ambiente de muita insegurança, né? Que não, é difícil você construir um trabalho em parceria com áreas. Tem empresas que são verdadeiros silos, né? Parece que a concorrência está dentro da empresa e não fora da empresa. Então, o lugar, assim, o segundo lugar, né, onde as pessoas mais refletem para sair dos seus empregos é quando elas encontram um ambiente profissional e uma cultura organizacional muito tóxica. Ô, Andréia, quando você fala desse ambiente tóxico, até que ponto o gestor ele tem responsabilidade sobre aquilo? Quando você também coloca a questão da fofoca, né? A conversa sempre vai existir em todo o ambiente, mas é algo que está além ali, está atrapalhando o clima, está atrapalhando as relações das pessoas, ou os setores não estão conversando, criam essa sensação de competitividade o tempo todo, medo de fazer alguma coisa e afetar o outro não gostar. Como é que a gente resolve isso? Porque empresa também é todo mundo, né?
que está ali. Sem dúvida, sem dúvida. A empresa é um somatório de CPFs, né? Eu sempre digo isso. Um CNPJ, ele é só um número, mas a alma de uma empresa são as pessoas que habitam nela. Ô, Johnny, eu tenho uma convicção muito forte sobre essa questão de ambiente, cultura organizacional versus liderança, tá? Eu, na minha história de quase 25 anos de carreira e lidando basicamente com o desenvolvimento de líderes, eu nunca vi um ambiente de trabalho saudável em que isso não tenha relação direta com o líder, e eu nunca vi um ambiente de trabalho tóxico que isso não tenha relação direta com a liderança, tá? Muitas vezes não é nem que o líder no ambiente tóxico, ele necessariamente seja ele seja um líder tóxico, mas muitas vezes ele é um líder que não sabe lidar, ou que eu gosto de chamar de desmontar essa bomba da toxicidade. Porque, por exemplo, o que você falou, a fofoca negativa, o ambiente hostil, onde as pessoas não dialogam, tem gente que assume posições de liderança, e isso tem sido um equívoco muito forte de algumas empresas, que é entender que muitas vezes um profissional ele é brilhante do ponto de vista técnico, ele é um baita de um especialista, pega essa pessoa e coloca numa posição de liderança, e ela não tem as habilidades necessárias para ocupar essa liderança, porque são competências distintas. Então, se tem uma habilidade para construir cultura saudável ou desconstruir uma cultura tóxica, isso é uma competência do líder. Então, eu, na minha história, nunca vi uma desassociação, eu nunca vi um ambiente saudável onde o líder é tóxico. Nunca vi, tá, Johnny? Na minha história, nem o contrário. Então, para mim, esses dois elementos, eles estão diretamente relacionados. E por isso, eu sempre recomendo que haja um investimento aí de liderança nas empresas. E se a empresa não investe na sua liderança, que o próprio líder invista na sua liderança, porque em algum momento isso daí vai causar uma consequência que pode não ser muito boa, né? Andréia Salsa, bom dia, Carlos Alberto. Oi, meu querido, tudo bom? Tudo bom, prazer em falar contigo. Bem, prazer. Chegou a hora de sair, pedir demissão por motivo, às vezes não está satisfeito com a empresa, com chefia, como você disse, ou não está se sentindo valorizado. Enfim, chegou a hora de sair. É bom sair com uma boa relação, deixar as portas abertas, até mandar e-mail, vale isso também, mandar e-mail para os amigos, estou saindo, agradecendo. Como é que é essa saída? Porque eu sou um cara diplomático, eu acho que até nesse momento, acho que é bom a gente deixar as coisas leves, né? Já que é uma decisão tão importante. Sem dúvida, Carlos Alberto, até porque, vamos supor que o motivo da saída seja a liderança. Daqui a 5 anos essa liderança pode ter, isso é muito comum, tá? Essa liderança foi demitida e você tem o maior carinho pela empresa e para aquelas pessoas que trabalhavam ali. Se você não sai numa relação diplomática, não precisa ser numa relação mentirosa, tá? Em que eu vou fazer um e-mail dizendo que foi maravilhoso, né, estar com aquela liderança, não é isso, mas agradecer, né? A gente sair do ambiente, porque mesmo numa situação de muito desgaste, a gente sempre aprende. Então, a gratidão é um valor para mim muito importante, né? Para todos nós. Então, se você sai, como você muito bem falou, né? De forma diplomática, que é uma forma inteligente quando a gente olha para a carreira, o mundo gira, né, Carlos Alberto? Sim. A gente que já tem aí uns aninhos de estrada, Sim, a gente sabe, já verdade. aprendeu que o mundo gira. E aí você saiu agora, mas você pode voltar. Ou aquela pessoa, né, que reconheceu que você foi tão elegante na hora da sua saída, pode te ajudar a se recolocar, né? Não naquela empresa que você está saindo, mas em outra empresa, porque conhece um amigo, porque conhece uma oportunidade. Então é sempre muito inteligente, mais do que talvez diplomático, educado, que são coisas super importantes, mas do ponto de vista de carreira inteligente você sair bem, de forma adequada, né? Porque eu já vi pessoas perdendo oportunidades, inclusive aconteceu recentemente, uma pessoa que me ligou para saber de uma posição, e olha isso, 5 anos depois que a pessoa tinha saído de uma determinada empresa, e me pediram para fazer contato com uma amiga que ainda estava nessa empresa, para saber como que foi o comportamento da pessoa. E exatamente porque ela saiu de uma forma muito esquisita, inclusive
com acionamento jurídico, enfim, a pessoa falou assim, ó, eu não recomendaria. A pessoa, e olha como que isso é grave, né, Carlos Alberto? Aham, A pessoa pode ter até amadurecido, porque em 5 anos a gente aprende com muito, certeza. mas lá atrás, pelo como ela saiu daquela empresa, ela acabou de perder uma oportunidade profissional e detalhe, provavelmente nem vai saber por que que não foi recrutada. Com Então certeza. é bom a gente que tem um pouquinho mais de tempo aí na caminhada, dar essas dicas para que as pessoas não cometam esse erro na hora de sair, né? De sair bem, porque você não sabe nunca o dia de amanhã, né? Pois é. André, e você estava falando aí dos motivos, né, que fazem as pessoas irem embora. Isso. Falta de Aí, feedback, o ambiente que é ruim. isso, a falta de desafio, né, Johnny? Porque às vezes você está num lugar legal, a liderança é legal, mas você percebe que do ponto de vista da sua carreira, aquilo já não está muito fazendo sentido, você não consegue evoluir, você não tem novos desafios, e aí está valendo muito mais a pena só para a empresa do que para você. O ideal de um emprego, né, de um ambiente profissional, é quando as duas partes estão satisfeitas, tanto o empregador quanto o empregado, né? Seja do ponto de vista da produtividade, ou seja, do ponto de vista do meu desafio. Então, isso é um elemento que tem feito muito as pessoas saírem do emprego. E um outro elemento é quando a gente não enxerga, quando a gente enxerga que aquele trabalho não faz mais sentido para a gente. E isso tem sido cada vez mais comum, tá, Johnny? Ontem mesmo eu conheci uma pessoa que é engenheira de formação e resolveu fazer psicologia, porque em determinado momento ela entendeu que não faz mais sentido, embora, né, tenha muito grata ali, toda a atuação dela foi na área de engenharia, mas ela está no momento de vida que hoje ela quer atuar em outro segmento. Então, nem sempre a pessoa sai do emprego porque o emprego é ruim ou porque a liderança é ruim, mas porque ela está num outro momento de carreira. E quantas pessoas fazem viradas, né, Johnny, assim, de ir, inclusive, para lugares completamente opostos, né? A gente tem um exemplo lindo na CBN, que é o nosso querido chefe Juarez, que já foi professor de química, né? E hoje é um baita de um Exatamente. chefe de cozinha, né? E claro que ele sempre fala que tem as relações, né? Porque na cozinha tem muita química, mas o que tem de gente que faz essa transição, né? 180 graus, é também muito grande. Então, na minha experiência, de tudo que eu ouço, as pessoas falando, seriam esses os principais motivos aí que atualmente fazem a pessoa ir embora do atual emprego. André, de todos esses que você falou, para mim, eu acho que esses exemplos finais aí são os mais difíceis da gente tomar decisão com base neles, né? Porque você entender que está mudando ali a sua personalidade, está mudando o seu olhar para o mundo, tomar uma decisão com base nisso, você tem que estar muito pronto, né? Para entender que não é momentâneo, que aquela vontade é uma coisa maior do que aquele momento que você está vivendo, que é hora de buscar novas coisas, principalmente quando essa carreira já está consolidada, né? Eu tenho um ambiente Tem, saudável, eu tenho um salário ok, mas eu estou vivendo esse vulcão dentro de mim, né? Será que é momentâneo? Será que é algo que mudou a chavinha? A vida exige da gente coragem, né, Johnny? E a É. felicidade também, né? Porque e é claro que a gente não vai ser irresponsável, né? Inclusive, a gente recomenda que até numa transição de carreira, se você puder naturalmente antes de tomar, a não ser que a coisa seja muito grave que está acontecendo com você, e até o movimento da grande renúncia, né? Começou lá nos Estados Unidos, as pessoas preferiam ficar no desemprego do que ficar no atual emprego. Mas se não é tão grave assim, você conseguir se organizar antes de fazer a mudança, é ideal, né? Então, muita gente, Johnny, começa com pequenos experimentos, sabe? Então, por exemplo, essa pessoa que me disse, não é que ela vai largar 100%, ela está fazendo uma transição. Então, vai abrir ali um consultório, de repente atende ali nos finais de semana ou à noite e vai experimentando, né? E claro que se a gente tem uma rede de apoio, né? Um companheiro, uma companheira, para também dar uma segurada enquanto a gente faz essa transição é sempre muito importante, mas fazer qualquer transição, aliás, abandonar o atual emprego sem querer assumir a possibilidade de risco, a gente não consegue nem fazer nenhum tipo de movimentação. O risco, ele é inerente e a coragem também é necessária, mas é sempre bom ter um pouquinho de responsabilidade
né, e estrutura nessas grandes decisões de carreira. Mas eu sempre falo, Johnny, que é muito bom ser feliz, né? E se a gente Com está certeza. infeliz, aí eu acho que é o maior start para a gente começar a se movimentar. E a gente trabalha grande parte do nosso dia, né? Passa grande parte do dia no ambiente de trabalho. Então é importante que seja saudável, né? Que a gente esteja feliz naquele ambiente, né, Andréia? Muito, muito, muito importante. Obrigado por esse bate-papo aqui com a gente. Continuamos à sua espera no próximo sábado, viu, Andréia? Ah, meus amigos, muito obrigada. Um ótimo final de semana pra gente. E desejo aí que alguns ouvintes fiquem aí com essa sementinha no coração e entendendo que o importante é estar muito feliz na vida e no trabalho, né? É isso aí. Obrigado, Andréia. Um abraço para você. Beijo grande. Tchau.